Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre todos os livros que eu li no ano de 2025. Foram 50 livros, então sim, esse vídeo vai demorar um pouco para ser feito. Mas enfim, gente, antes de começar, eu quero agradecer vocês por terem ficado esse ano aqui no meu canal. É o último vídeo que eu tô postando, né, no ano de 2025, então eu tinha que vir aqui agradecer vocês, porque eu comecei o canal em junho desse ano, são só 6 meses, e a gente já tem muitos inscritos, visualizações, likes, comentários, enfim. E eu fico muito feliz de ter criado esse canal, porque eu comecei falando de livros lá no Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho uma conta no Instagram de livros e... inclusive, se vocês quiserem me seguir, o nome da conta tá aqui na descrição e o link tá na página inicial do canal. Mas enfim, por lá eu sou muito tímida, eu mal apareço, e aqui não, gente, porque eu já tive outros canais, então eu sempre me senti mais familiarizada com o YouTube, menos tímida, enfim, mais liberdade. E aí eu decidi criar um canal de livros, nem fazia tanto tempo assim que eu tava lendo de novo. E enfim, foi muito legal a gente ter criado, eu fico muito feliz. Eu gosto muito de fazer vídeos pro YouTube, muito mesmo, talvez eu goste mais do que os posts que eu faço pro Instagram. Então eu fico muito feliz de estar aqui. E enfim, gente, nesses 6 meses que eu tô postando, já foram muitos inscritos, visualizações, likes, enfim. Então eu tô muito feliz de ter criado. E é isso, gente, fiquem comigo no ano de 2026, porque vai continuar tendo conteúdo aqui. Eu espero poder gravar mais, porque a rotina realmente não ajuda. Mas enfim, gente, é isso. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora começar. Bom, gente, em janeiro eu li 7 livros, sim, 7 livros é muita coisa. Eu comecei por Harry Potter e a Câmara Secreta. É o livro 2, gente. Eu li o livro 1 em 2024, em dezembro. Eu achei que eu ia terminar no ano novo, mas não, eu terminei ainda em dezembro. Então, em 2025 eu comecei já pelo segundo livro. Enfim, gente, esses livros de Harry Potter são muito especiais, porque foram os primeiros livros que eu ganhei, né, assim, sem ser livro de criança. Tanto que depois de reler esses livros, eu percebi que eu fiquei sem ler aí pelo menos uns 2 livros. Eu lembro que na época que eu ganhei, eu enrolei muito pra ler, muito mesmo. Eu acho que eu nem cheguei a terminar de ler, ou então eu li de qualquer jeito, porque tinha muita coisa que eu não lembrava. E, enfim, gente, acho que por não ser mais um livro que eu tava acostumada a ler, né, eu tava acostumada a ler livros assim mais bobinhos, fantasia, enfim, muita coisa pra prestar atenção, e aí eu acabei não lendo com atenção. Mas enfim, gente, o bom de ter relido é que eu finalmente lembrei melhor da história, marquei, deixei os livros mais com a minha cara. E é isso, gente. Harry Potter e a Câmara Secreta ganhou 4,5. Ele não é ruim nem nada, é só porque, como eu já estava familiarizada dando notas para os livros, eu quis separar os livros que eu mais gosto dos que eu menos gosto. E esse aqui eu acho um pouquinho menos legal do que os outros, então ele ganhou 4,5. Bom, gente, a minha segunda leitura foi o livro 3, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse aqui é um dos meus favoritos, porque aparece o Lupin e o Sirius pela primeira vez, gente. Eu acho muito legal a história desse livro. Enfim, esse livro aqui ganhou 5 estrelas, claro, é um dos que eu mais gosto. Bom, gente, a minha próxima leitura foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. É o livro 4. Eu achei que eu não ia gostar muito desse livro, eu achei que eu ia dar 4,5, mas eu me surpreendi, eu realmente gostei desse livro. Ele é bem maior que os outros, que os 3 primeiros, né? Ele tem 535 páginas, ele é muito grande. Mas enfim, eu gostei bastante desse livro, eu me surpreendi porque antes eu não gostava tanto. Então eu dei 5 estrelas pra ele. Minha próxima leitura foi o livro 5 de Harry Potter, é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Gente, esse livro aqui ele é enorme, é o segundo maior livro da minha estante. Tem 703 páginas. É muito grande, gente, mas é muito bom. Esse aqui é um dos melhores, com certeza. Esse livro é muito legal. Enfim, gente, eu queria que tivesse tido mais do Harry e do Sirius. Eu acho que a gente mal explorou a relação deles, né? Como, enfim, padrinho dele. E no filme tem aquela cena que ele fala o nome do pai do Harry, não do Harry. Enfim, é muito triste. Mas eu gosto muito desse livro, então ganhou 5 estrelas. Quem não lê os livros não tá entendendo nada que eu tô falando, né? Bom, gente, o próximo livro é o que eu menos gosto. Eu dei 4,5, eu deveria ter dado menos. Eu não gosto nada dele, porque tem esse negócio de horcruxes. Não entendo nada. Tipo assim, eu acho que a autora não explicou, sabe? Muito legal. Tipo assim, parece que ela inventou do nada esse negócio de horcruxes. Tipo, não tava no roteiro. E aí ela, horcruxes. E ela escreveu. Só que, tipo, sei lá, eu não acho muito legal. E como é aqui que começa esse negócio de horcruxes, aí ficou meio... Mas enfim, né, gente, 4,5. Não é tão ruim assim, mas também não gosto tanto, né? Enfim. Bom, gente, o próximo e último livro de Harry Potter foi Harry Potter e as Relíquias da Morte. Gente, esse livro a gente perde muita pessoa especial pra história. É o livro mais triste, mas eu gosto muito dele. Enfim,
É o que eu menos lembrava das coisas, eu acho que eu nem cheguei a ler ele direito quando eu era mais nova, mas esse aqui também deu 5 estrelas. Bom, gente, a minha próxima leitura foi o livro Aprendiz do Vilão, eu não tenho ele aqui, ele é o segundo livro, né, é a continuação de Assistente do Vilão. Esse livro, gente, eu não tenho mais ele, porém eu quero comprar ele, eu quero reler, porque quando eu li eu não gostei muito, porque eu não lembro, gente, eu não lembrava do primeiro livro, e o primeiro livro eu também li de qualquer jeito, eu acho que eu nem prestei também tanta atenção por ser fantasia, eu deveria ter lido com mais atenção, então eu quero reler todos esses livros, até porque lançou o terceiro já, e não é mais trilogia, vai ter outros, então eu quero saber bem da história para poder ler os próximos, então eu dei 3 estrelas pra ele, eu acho que eu fui um pouco maldosa, eu também deveria ter dado pelo menos um 3,5, mas enfim, né, gente, quando eu reler, é provável que eu dê uma nota melhor e eu também quero gravar um vlog de leitura aqui pro canal, lendo o primeiro, o segundo e o terceiro. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro, agora vamos para os próximos. Bom, gente, no mês de fevereiro eu li 3 livros, começando por esse livro aqui. É um nacional, foi o primeiro livro nacional que eu li, é da Thaís, o nome é E Foi Assim Que Tudo Mudou. Gente, todo mundo deveria ler esse livro, eu dei 4,5 pra ele, esse livro é muito bom. É sobre adolescência, recomeço. Se eu não me engano, a classificação dele é mais 14, basicamente é pra pré-adolescente, mas eu com 17 anos na cara li e amei. Enfim, todo mundo deveria ler esse livro. A história é sobre uma menina que tem uma foto íntima vazada pelo ex-namorado, né, gente? Então todo mundo na cidade esquece que a culpada não é ela, e sim o ex-namorado que vazou as fotos, mas como todo mundo acha que ela, né, é a pior pessoa do mundo, ela tem que se mudar de cidade e de escola. Então nesse novo recomeço, ela encontra 3 novos amigos, o Vinícius, a Joana e a Larissa. A gente já tem que ler, porque fevereiro faz muito tempo que eu li esse livro, mas enfim, e uma das amigas dela acaba passando pela mesma coisa que ela passou, ter uma foto íntima vazada, e aí ela vendo que a história tá se repetindo, decide fazer alguma coisa pela amiga, e aí o que ela faz? Cria uma conta fake pra espalhar coisa de todo mundo nessa conta fake, todo mundo da escola. Gente, é assim, inacreditável, gente, é muito bom esse livro, por favor leiam, ele foi 4,5 e é muito bom. Bom, gente, a minha próxima leitura é o livro Virando o Jogo. Esse livro aqui é sobre um menino que joga futebol americano e uma menina que é fotógrafa. Se eu não me engano, eles têm que passar por um relacionamento de mentira, né? É basicamente isso. Enfim, eles têm que passar por um relacionamento de mentira e eles começam a se gostar, blá blá blá, aquele clichê que a gente já tá acostumado a ver. Só que esse livro aqui, gente, ele tem muito hot, mas muito. Esse livro aqui foi o primeiro livro, sabe? Porque tem uma característica desses livros de capa fofinha. Tem muito hot. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li, que eu percebi que só esse tipo de livro só tem hot, enfim, é melhor repensar antes de ler. Mas enfim, né, gente, esse livro aqui foi 3 estrelas, não tem muito o que falar dele, a não ser que eu não gostei de nada dele, e se eu pudesse eu não lia de novo. Esse livro aqui é uma série, né, então, tipo, é sobre ele, e tem os outros livros que é dos irmãos dele, não vou ler, não irei ler, porque eu não posso passar por isso de novo, mas enfim, né, gente, 3 estrelas. Bom, gente, o próximo livro foi uma das maiores decepções também desse ano, foi Eclipse, de Crepúsculo. Ano passado, né, ano passado, em 2024, eu comecei a ler os livros de Crepúsculo, né, porque eu nunca tinha lido, eu queria muito ler, eu gostava dos filmes. Enfim, gente, eu li o primeiro, amei, li o segundo, amei, o Lua Nova é muito bom. Aí eu cheguei no Eclipse. Gente, nossa, demorou muito tempo pra mim ler esse livro, muito tempo mesmo. Olha, eu tive que desencalhar, e quando eu desencalhei eu percebi o quanto ele era ruim. Basicamente, gente, esse livro aqui é só pra encher linguiça. Tem 4 livros principais, e aí, tipo assim, dá pra perceber que a autora, ela meio que não tinha muito o que falar aqui nesse. E aí ela desenvolveu mais o triângulo amoroso, né, da Bella, do Edward e do Jacob. Só que, tipo assim, gente, ela encheu muito. Olha o tanto de página que tem aqui. Ela fez esse livro pra encher linguiça, sabe? Dá pra perceber que o livro não tem nada de importante. É 446 páginas. Dá pra perceber que ele não tem nada de importante. É só pra encher linguiça na história. Enfim, gente, não foi legal. Não gostei. Aqui, a única coisa que eu gostei foi ter percebido que essa Bella é um pouco diferente da Bella dos filmes. Aqui nos livros, a Bella realmente ama o Jacob, ela diz que ama ele, tipo, ela realmente ama, tá amando esses 2 caras ao mesmo tempo, só que ela escolhe ficar com o Edward, e no filme a gente acha que, tipo, dá pra ver que ela não gosta tanto assim do Jacob, né? Tipo, ela vê ele como amigo, mas é que ela realmente ama ele, então foi a única coisa que valeu a pena ler desse livro, foi ver ela falando isso. Porque de resto eu não gostei muito não. E é isso, gente. Foi 3 estrelas também.
Bom, gente, começando com o mês de março, eu tive uma leitura só, eu só li um livro em março, enfim, foi um mês complicado de leitura. Foi Variety, da Colleen Hoover. Esse livro aqui foi o terceiro livro que eu li da Colleen Hoover. Foi, assim, o primeiro suspense, eu acho, também, que eu li, o primeiro thriller. E, gente, eu gostei, só que ao mesmo tempo eu fiquei com bastante medo. Foi aqui que eu percebi que eu não tenho talento pra ler esse tipo de livro, porque eu tenho muito medo e eu não curto tanto a leitura. Mas eu gostei bastante desse livro, a história dele é, tipo, muito genial, sabe? E eu dei 4,5 pra ele, com certeza vale a pena ler. Bom, gente, mês de abril eu li somente 2 livros, mas também foi um mês bom de leitura. Eu li O Hobbit, gente, não, sem palavras pra esse livro, 5 estrelas, alta de marcação que eu fiz. Gente, esse livro, ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito dos livros de Senhor dos Anéis, e aí esse ano eu queria tentar entrar, né, no universo dos livros pra ver como foi escrito. E assim, eu aproveitei, né, que eu tinha começado a ler e falei, vou ler esses livros porque eu gosto muito dos filmes. Porém, gente, eu só consegui ler O Hobbit, eu comecei Senhor dos Anéis e não terminei, eu achei melhor parar. Eu não sei porque eu parei, gente, eu fui muito burra, porque o Senhor dos Anéis 1, ele tem, tipo, 500 páginas. E eu parei, tipo, na página, sei lá, 300 e pouco, e eu parei. Gente, quando eu vi, eu tava mexendo na minha estante, sabe? Meses depois de eu ter abandonado a leitura. E aí, quando eu vi que faltava isso aqui pra terminar o livro, eu falei assim, meu Deus, por que eu abandonei a leitura? Era só ter continuado, gente. Eu sou do time de que quando tá lendo um livro, e mesmo que o livro esteja difícil ou você não está gostando, tem que continuar, porque eu já coloquei tanto tempo, tanta força de vontade pra ler aquele livro, que eu vou parar ele. Eu sou desse time, gente, então quando a leitura tá ruim eu continuo. E aí o que aconteceu? Eu abandonei o livro, mas enfim, depois eu releio ele, não sei se em 2006 ou 2007, mas enfim. É porque o livro, gente, é muito difícil, é uma fantasia muito difícil. O Hobbit é um pouco menos, é mais tranquilo de ler do que Senhor dos Anéis, então acho que por isso que eu consegui ler. Mas enfim, gente, 5 estrelas, eu gosto muito desse livro. Eu nunca assisti os filmes, mas deu vontade de ver, né, depois de ler o livro. Só que não tem em lugar nenhum direito, então assim, fica difícil de assistir, mas realmente valeu a pena. Se eu não me engano, esse livro aqui ele tem umas 500 páginas também. Não, tem 330, gente. Nossa, é muita pouca página, nem parece. Porque o livro, ele tem muita coisa, gente. Então, esse livro aqui, a linguagem do Tolkien é muito difícil. Por isso que eu não consegui ler Senhor dos Anéis ainda. Mas é isso, com certeza valeu a pena. Bom, gente, a minha próxima leitura foi Era Uma Vez um Coração Partido. É a primeira vez que eu li esse livro no ano, gente. Eu gostei muito. E eu digo isso porque em outubro eu reli ele. Enfim, vou falar sobre isso depois, né? Esse livro aqui, gente, olha o tanto de marcação que eu fiz depois que eu reli ele. Basicamente, na primeira vez que eu li, eu não gostei tanto, né, que no caso foi em abril. Eu li esse livro, eu fiquei meio... porque eu não li com atenção, gente, tipo... Eu já falei 1000 vezes só nesse vídeo que livros de fantasia tem que ter muita atenção pra ler, e eu sou meio leiga, então, tipo assim, eu li esse livro e deixei passar tanta coisa, mas tanta coisa. Então, meio que essa leitura no mês de abril não valeu de nada, eu deveria ter lido com mais calma, e depois eu li isso aqui, tipo, numa festa de família, não deu nem pra entender as coisas que eu tava lendo. Então, eu dei 4,5 porque eu percebi que a história era boa, eu só não tinha lido direito. Então, depois que eu reli ele, eu só tive mais certeza ainda do quanto ele é bom. Mas, enfim, depois eu falo novamente dele pra vocês. Bom, gente, no mês de maio eu li 4 livros. Eu li livros muito bons, viu? Li os primeiros favoritados do ano. Eu comecei o mês lendo Uma Vida e Tanto. Foi o primeiro livro que eu li da Emily Henry. Foi o primeiro livro que eu comprei com brindes. Gente, eu me apaixonei por esse livro. Ele é muito bom. No começo ele não tava me conquistando, mas depois que eu li ele eu fiquei tipo, meu Deus, que livro bom. E aí eu dei 5 estrelas em favoritado. Foi o primeiro favoritado do ano. E, assim, eu achava que já tava ótimo até começar esse querido aqui. Ai, gente, esse livro é muito bom. Eu li Powerless pela primeira vez em maio e esse livro é o meu livro favorito da vida, ele virou meu livro favorito da vida. Eu amo demais esse livro, gente. E, tipo, eu tava tão perplexa pela leitura que eu nem marquei nada. Mas, enfim, esse livro aqui ele foi conexão instantânea. Desde a primeira página eu tava gostando dele. Sério, Kai e a Paedin pra mim são os protagonistas desse livro. São o melhor casal literário que existe pra mim, são meus favoritos. Eu amo muito esse livro, também foi 5 estrelas e favoritado. Enfim, gente, depois de ler esses 2 livros muito bons no mês de maio, eu li Quarta Asa, gente, um dos mais famosinhos que tem nesse planeta. E o que eu achei?
Gente, basicamente, Quartaz, ele é muito bom, mas foi que nem Era Uma Vez um Coração Partido. Eu não li no momento certo. Eu dei 4 estrelas pra ele, só que quando eu li, eu não gostei tanto, gente. Eu gostei, tipo, muito pouco. E aí, os meses foram... Olha que doideira. Eu li, gostei mais ou menos, e aí o tempo foi passando e eu percebi o quanto ele era bom. Sozinha, tipo, sozinha. Eu ficava pensando, às vezes eu lembrava desse livro e eu falava, nossa, esse livro é muito bom, né? Eu deveria reler. Por que eu não dei tanta atenção pra ele? Então, assim, gente, eu não li no momento certo, eu ainda quero reler ele, só que eu quero reler só quando eu tiver o segundo e o terceiro livro pra já engatar, porque eu esqueço as coisas, então tem que reler em seguida. E eu sei que não vai ser, não é uma trilogia, né? Tem mais livros, então assim, tô com medo, porque o segundo livro é muito grande, o terceiro também. Então, assim, eu vou ter que ter coragem pra ler os outros. Esse aqui eu até releio de boa, acho que ele tem 500 ou 400 páginas, mas os outros, 500, gente, mas os outros são muito grandes, então assim, haja paciência. Mas é isso, gente, 4 estrelas, é um livro muito bom. E é isso. Bom, gente, outro livro que eu não tenho aqui, mas também foi leitura do mês de maio, foi Melhor do que nos Filmes, foi o último livro que eu li no mês de maio. Gente, esse livro, todo mundo ama esse livro, e aí eu falei, meu Deus, vai ser uma das melhores leituras que eu vou fazer, outro famosinho, vai ser super legal de ler. E aí, gente, foi uma verdadeira decepção. Eu dei 3,5 pra Melhor do que nos Filmes, não gostei nada desse livro. Tipo, eu achei legal, mas não gostei, sabe? Não sei, eu li ele também num almoço de família, assim, não deu pra entender muita coisa. Aliás, deu pra entender, mas eu só não tava gostando, sabe? Eu não aproveitei muito a leitura também. Teve algumas coisas que eu fiquei meio assim. E é isso, gente, não tem muito o que dizer. É favorito de muita gente, mas eu não gostei tanto. E é isso. Algum dia eu tenho certeza que eu vou reler ainda, mas não é o momento ainda, então 3,5. Bom, gente, no mês de junho eu li 3 livros só, mas com certeza foram ótimas leituras. Eu comecei a ver a série que tava super famosa, ficou super famosa em 2024, e eu nem assisti, eu fui assistir só esse ano de 2025, que foi Maxton Hall. E aí logo, gente, eu terminei a série, eu fui ver quanto que era na Amazon. E eu já deixei na minha lista pra comprar. Eu comprei logo os dois, ó. Logo os dois, gente. Eu li Maxton Hall, Salve-me, e Maxton Hall, Salve-se. Olha, gente, eu acho esses livros lindos, porque eles têm pintura trilateral. E as marcações, ó, é da mesma cor, gente. Eu acho muito satisfatório. Enfim, eu li esses 2 livros, os 2 foram 5 estrelas, gente. Eu simplesmente amei. É tão bom quanto a série? Eu acho que não, porque eu assisti a série primeiro e, tipo, ver os 2 atores, gente, eles são geniais. Eles, tipo, são um papel, sabe? Então, meio que a série foi superior pra mim, porém os livros, eles são, assim, muito bons, foram 5 estrelas, eu quero muito ler o terceiro, ele já lançou esse ano e eu ainda não comprei, então, assim, gente, se alguém quiser me dar de presente, me dê, porque eu quero muito ver, e eu ainda não vi a segunda temporada da série também, porque tava muito recente, eu quis esperar pra assistir. Mas enfim, quem sabe em 2026 eu assista. E é isso, gente. Com certeza eu amei muito esses livros. Vale muito a pena a gente ler Maxton Hall. Leiam, é muito bom. Eu, tipo, não pensei que ia gostar tanto de uma história de romance, assim, desse tipo, quanto eu gostei. Então, valeu muito a pena. Bom, gente, o terceiro e último livro que eu li no mês de junho, até esqueci já, foi O Beijo da Neve, é outro livro nacional. Gente, eu gostei muito desse livro, mas também não tava no momento de ler ele. Tipo, a história é legal, tinha muita referência de Star Wars, o que eu amei. Só que o casal em si era meio, não sei, gente, eu não li na hora certa, com certeza eu vou reler ele. Porque eu acho que se eu relesse eu ia gostar mais, eu ia dar uma nota com mais certeza, porque eu mudei a nota desse livro várias vezes, eu não sabia que nota dar, e no final eu acabei dando 3 estrelas. É um livro legal, mas eu não gostei tanto assim, então eu tenho que reler de novo pra tirar minhas próprias conclusões, porque eu também não lembro tanto da história. Basicamente eu sei que eles se encontram, ela era fã dele, porque ele é um patinador famoso, e aí eles se encontram e aí ele maltrata ela e ela odeia ele, só que aí depois eles se reencontram e aí ele pede desculpa e enfim, eles começam a se gostar, eles precisam inventar um relacionamento de mentira, então ele tem bastante coisa, né, de trope, mas não sei, gente, tem que reler pra descobrir, mas enfim, primeira leitura foi 3 estrelas. Bom, gente, no mês de julho eu li 5 livros, nossa, eu li muito esse mês, foram leituras muito boas também. Eu comecei o mês lendo Nem Te Conto, outro livro da Emily Henry. Gente, esse livro aqui, ele é genial, olha essa história. Basicamente, ela tava prestes a se casar com um cara,
e ele namorava uma menina. Essa menina que ele namorava era a melhor amiga desse cara que ela ia casar. E aí, o que acontece? Ele vai pra despedida de solteiro dele, essa menina namorada desse cara vai também, o que é bem estranho, né? Porque não é pra mulher estar na despedida de solteiro. E aí, gente, eles eram amigos de infância, então eles eram muito próximos, e aí ela acaba falando pra ele que era apaixonada por ele. E aí ele chega em casa, da despedida de solteiro, chega na noiva dele e fala assim, ó, não quero mais casar com você não, porque minha amiga de infância falou que me ama e eu, tipo, quero ficar com ela agora. E aí o que acontece? Ela não tem onde morar, então ela vai morar com um cara que também foi abandonado igual ela, e eles começam a morar juntos, e eles fingem um relacionamento de mentira para os parceiros deles acharem que eles estão super felizes depois de ter separado. E aí eles começam realmente a se gostar e começam realmente a ser super felizes um com o outro. Olha essa história, gente. Não, genial. Genial. Esse livro é muito bom. Esse livro aqui, gente, eu dei 4,5. Eu tenho que reler ele em algum momento. Foi o primeiro livro que eu fiz desenhos, eu lembro disso. Eu não sou muito de ficar desenhando em livro, gente. Mas olha o que eu fiz aqui. Não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Olha o tanto de desenho que eu fiz nesse livro, gente. Olha isso. Foi o primeiro livro que eu fiz isso. Eu nunca tive coragem de fazer porque eu não tenho muito talento. Então eu sempre achei que ficava horrível. E aí eu nunca fui de marcar também. Mas esse aqui foi o primeiro livro que eu fiz isso e, tipo, ficou bom. Eu gostei muito, gente. Eu tenho que reler esse livro em breve, gente. Gente, vocês viram, né? Eu sou do time que gosta de reler livro. Porque, sei lá, acho que vale a pena reler algumas histórias, porque a gente não lembra, enfim. Ou a gente quer ter certeza de que não gostou, de que não é boa, de que gostou. Enfim, eu acho que vale a pena reler livros. Mas, enfim, esse livro aqui foi 4,5. Bom, gente, a minha próxima leitura foi No Ritmo do Jogo. Gente, que livro bom. Não, sério, que livro bom. Esse livro aqui, ele é uma série de livros que começa em Rota de Colisão. Eu nunca tive muita vontade de ler em Rota de Colisão, e depois que eu li esse livro eu fiquei com um pouco mais de vontade, mas não tanto assim. Mas é porque esse livro aqui, gente, ele é muito bom. Nossa senhora, ele é muito bom. Foi o segundo livro que eu comprei com brindes e veio isso aqui, ó. Vou aproveitar aqui perto e mostrar pra vocês. Olha que fofo, gente, não? Ai, esse livro é muito bom. Basicamente, esses aqui são um dos meus casais literários favoritos também, tipo, um dos melhores que eu conheci esse ano. Ela é muito carismática, ele é muito Golden Retriever. Enfim, gente, eu gostei muito desse livro. Golden Retriever, não sei como fala. Enfim, gente, ele é um Golden em pessoa, ele joga hóquei, ela é bailarina. E basicamente, ele tem dinheiro e ela não tem muita condição. Eles acabam se encontrando e fingindo um relacionamento de mentira, porque a mídia não sai do pé dele. E a cada pessoa que ele chega perto, a cada mulher que ele chega perto, a mídia já solta tabloides falando que ele tá namorando com aquela mulher que ele apareceu. E aí, pra tirar um pouco a mídia do pé dele, ele aparece com ela, pra que outra mulher também, tem uma mulher que é muito fã dele e, tipo, persegue ele por toda parte. E aí ele acaba fazendo uma relacionamento de mentira com ela, pra que ela consiga entrar no recital, porque hoje em dia, né, não é mais talento, hoje em dia quem tem mais seguidores na internet ganha certos papéis. E aí, pra conseguir um recital na peça que ela quer, de balé, ela é peça, nem sei, gente, apresentação, eu acho. E aí ela começa a namorar, e aí é bom pra ele e bom pra ela. Enfim, sei que ela consegue a peça e ele consegue que os tabloides saiam um pouco do pé dele, mas eles acabam se gostando de verdade. Enfim, é muito bom esse livro, 5 estrelas, eu gostei muito. Bom, gente, a minha próxima leitura foi 5 estrelas e favoritado foi esse livro da Elie Hazel. Eu já tô cansada de falar aqui no canal pra vocês de que eu não gostava tanto da Elie Hazel, demais, tipo, esse foi o livro que fez ela me conquistar. Eu li um livro dela em 2024, o livro foi A Noiva, eu dei 2,5 de estrelas, se eu não me engano. Eu não gostei nada do livro. E aí, quando foi esse ano, eu vi esse livro em pré-venda, falei, vou comprar. Comprei. Li e gostei muito. Eu acho que eu exagerei, gente. Se fosse hoje, eu não daria favoritado. Eu acho que eu exagerei muito aqui no favoritado. Porque eu mal lembro desse livro como favoritado. Eu lembro dele como 5 estrelas. Então eu exagerei demais. Se fosse hoje, eu não daria favoritado. Mas esse livro é muito bom, gente. Tem age gap, não agrada todo mundo, mas é muito bom. Basicamente, ele tem 38 e ela tem 23. Só que eles se gostam e ele não quer ficar com ela de jeito nenhum por conta da idade. Ele pisa o pé
o livro inteiro que não quer ficar com ela por causa da idade, só que eles se amam. Literalmente, ela passa anos gostando dele, gente. Anos. E ele não quer por nada ficar com ela. Mas, gente, é muito bom esse livro. Eu gostei muito. Enfim, 5 estrelas e favoritado. Bom, gente, agora vamos falar sobre 2 livros meio polêmicos, né? São os livros de Diários de um Vampiro, gente. Esses livros aqui, eles deram origem à série de TV Diários de um Vampiro. Eu amo a série. E aí eu descobri que tinha livros, que foi inspirado em livros. E eu falei, mano, eu vou ler. Vou ler pra ver se é bom. E aí eu vi que todo mundo fala que é ruim. Todo mundo fala que é ruim. E aí eu falei, vou ler mesmo assim pra tirar minhas próprias conclusões. E aí eu li os 4 livros esse ano, no mês de julho. Eu li os 2 primeiros, ó. Gente, eu dei 4,5 pros 2. Foi exagero? Foi. Mas é porque eu gostei. Gente, o livro, ele é super rapidinho, mas ele é bem fofinho. É tipo, a Helena, ela é totalmente diferente aqui nos livros. Só sei que o Stefan chega na escola e ela fica, tipo, eu quero ele. E aí ele não tá nem aí pra ela. Só que aí, tipo, ela faz ele ficar com ela. Enfim, gente, é muito bom. Eu acho que esses 2 livros, eu gosto muito deles por causa da vibe ensino médio. Eu acho que os outros 2, eles ficam horríveis. Porque eles se perdem totalmente. A autora inventa umas coisas, gente, que olha, eu nem conto pra vocês. Ela inventa umas coisas do nada, que é muito chato, muito ruim, muito mal explicado. Os livros, eles são muito superficiais, são muito rasos, muito. Então, assim, não tem como gostar. Mas só por essa vibe ensino médio eu gostei, gente. Então eu dei 4,5 pros 2. Bom, gente, vamos para o mês de agosto. Em agosto eu li 4 livros. Eu nem lembro se eu tô falando o número de livros que eu li por mês. Gente, porque é muita coisa. Nossa, eu tô ficando doidinha aqui só de gravar. Enfim, eu espero que eu tenha falado. Não quero ter que gravar tudo de novo, porque eu já fiz uns 10 milhões de takes só disso. Mas enfim, vamos lá. No mês de agosto eu li 4 livros, começando por Diários do Vampiro, A Fúria, é o 3º livro, né, dos 4 de Diários de Vampiro. Esse livro aqui, gente, é quando você percebe que os livros são péssimos. É aqui que você se dá conta de que os livros são muito ruins e eu dei 3,5, muito legalzinho eu fui ainda. Esse livro aqui é quando tudo começa a dar errado, aqui a vibe ensino médio acaba e começa umas coisas assim meio nada a ver. A única coisa de boa é o Damon, e enfim, parece que nos livros ele é ainda mais malvado, ou menos, sei lá. Só sei, gente, que o único legalzinho aqui... Vocês acreditam que o Matt nos livros é legal, gente? Ele é até que legalzinho nos livros. Mas enfim, 3,5, não tem muito o que falar. Eu me arrependi de ler os livros? Não, gente, com certeza não me arrependi, eu gostei bastante. Só que... sei lá, a autora tira umas coisas do nada e é muito chato. Bom, gente, a próxima leitura foi 7 Anos Entre Nós. Esse livro, ele é super legal, um romance muito fofo. Eu dei 4,5 pra ele. Basicamente, a história é que uma mulher, ela ganha o apartamento da tia dela, porque a tia dela morre. E aí deixa o apartamento pra ela, só que a tia falou a vida inteira pra ela que esse apartamento era mágico. E ela nunca acreditou. Nunca. E aí, um belo dia, ela entra no apartamento da tia dela e ela viaja 7 anos pro passado. E aí ela conhece um cara que tava lá de favor no apartamento. E aí, basicamente, eles começam a se gostar, só que ela tá no passado. Então, às vezes, ela sai do apartamento e volta pro tempo presente. E aí ela fica um bom tempo, sem encontrar esse cara até que eles se encontram na vida real. É muito bom, gente, é uma história bem legal, eu dei 4,5, enfim, é um livro bem legal. Bom, gente, a minha próxima leitura foi a sequência de Powerless. Gente, esse livro é muito... nossa senhora, esse livro é muito bom. Aqui tem muito mais coisa do Kai e da Paed. Aqui, gente, é 100% focado no romance deles. Basicamente, quem leu Powerless sabe o final, né? Basicamente, o Kai, que é o protagonista, tem que capturar a Paedin, que é a protagonista. Sem dar spoiler, é basicamente isso. E aí, o que acontece? Eles se gostam, então como que ele vai capturar ela? E aí, é o livro todo, ele... tipo, o começo é ele capturando ela e depois eles juntos, porque eles percebem que se gostam e, tipo, não tem como ele capturar ela. Gente, é muito bom esse livro, sério, 5 estrelas favoritado. Eu amei ler esse livro demais, eu fiquei ainda mais viciada pelos livros de Powerless e eu tô muito ansiosa pelo 3º. Lançou esse ano de 2025, eu ainda não comprei. Eu tô com medo do que eu vou encontrar lá naquele livro, porque eu vi uma outra pessoa reclamando. E eu tô com muito medo, gente, porque eu gosto muito do primeiro e do segundo. Eu tô com medo de me decepcionar, mas eu espero que não. Enfim, gente, só sei que o final desse livro, nossa,
É sem palavras, gente. 5 estrelas favoritado, muito bom. Enfim, gente, a minha próxima leitura foi A Revolução dos Bichos. Eu não tenho ele aqui porque o livro é do meu namorado. Eu queria começar a ler esse tipo de livro mais clássico, assim. E aí, A Revolução dos Bichos eu tentei ler desde o começo do ano e eu abandonei. Só que aí chegou agosto, eu falei, não, vou ler pra mim ler logo esse livro. E aí, gente, eu li, só que a história, tipo, sei lá, a história é muito boa, por isso que eu dei 4 estrelas, mas não é o tipo de livro que eu gosto, sabe? E aí acabou que eu li, mas não gostei tanto porque não é meu tipo de história, mas eu reconheço que a história é muito boa. Enfim, é uma crítica social, assim, absurda. E no final, eu fiquei assustada imaginando os porcos andando em pé sobre 2 patas com roupa de humano. Enfim, quem leu vai entender. Mas enfim, gente, é isso. 4 estrelas e essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Bom, gente, no mês de setembro eu também li 4 livros, começando por Amor, teoricamente, da Elie Wiesel. Gente, eu amei esse livro demais. A Elie Wiesel de mais uma vez me conquistou. O Jack Smith é um dos melhores protagonistas de livro, ele virou um dos meus favoritos. Esse livro aqui foi 5 estrelas. Faltou isso aqui pra ele ser favoritado, ele só não foi favoritado porque eu não gostei da forma como o casal ficou junto no final. Eu acho que todo o desenvolvimento dele estava muito bom, mas aí quando chegou, sabe, na hora do vamos ver, não foi tão legal, não gostei muito. Enfim, gente, sei que esse livro é muito bom e foi 5 estrelas, por mais que isso tenha me incomodado. Bom, gente, a minha próxima leitura foi o livro que mais me surpreendeu esse ano, foi O Acordo, a série de livros de Amores Improváveis, é o primeiro livro. Gente, que livro bom, sério. Não, falando sério aqui, que livro bom, gente. Eu gostei demais desse livro. É tipo o pegador pegando a menina quietinha. Só que, tipo, gente, ele tem clichê, mas o jeito que a autora escreve esse livro faz todos os clichês serem bons. Pra mim, gente, esse livro aqui, ele é o pai de todos os romances, porque tudo que eu já vi em outros livros aqui consegue ser melhor. Então não tenho o que falar. 5 estrelas, faltou isso aqui também pra ser favoritado, enfim. Gostei demais, gente, desse livro, tanto de marcação. Saudade de ler ele. Bom, gente, o próximo livro foi o livro... É o livro com a menor nota que eu já dei, de todos os livros que eu li, 1,5. Lugar Feliz. Gente, eu falei pra vocês dele no vídeo de 5 melhores e 5 piores livros que eu li esse ano. Esse livro aqui foi o top 1 pior, porque, gente, o que aconteceu? Esse livro aqui, ele é muito importante pra muitas pessoas, só que, tipo... Eu não gostei, foi muito difícil falar dele justamente por isso, só que eu não posso mentir, né, a gente tem que ser realista, e eu não gostei nada desse livro, gente. Ó, tipo assim, o que acontece? Vou explicar pra vocês o que eu não gosto. Basicamente, esse grupo de amigos, eles viajam todo verão pra uma casa que um deles tem, parece, se eu não me engano, é a casa de algum dos pais deles. Enfim, os amigos chamam esse casal pra ir pra viagem de verão com eles, só que ninguém dos amigos sabe que eles se separaram. E aí, tipo assim, gente, qual que é a ideia brilhante deles? Eles vão, né, pra viagem, eles não conseguem recusar porque os amigos são insistentes. E aí, qual que é a ideia brilhante deles? Não vamos falar pros nossos amigos que a gente terminou, vamos fingir que a gente ainda tá junto. Por quê? Por que fingir que ainda tá junto? Não, dá pra acreditar? Aí qual que é a desculpa deles? Ai, vamos fingir porque senão o nosso grupo de amigos vai se separar. Inacreditável. Sabe o que é o pior? Não é só eles que estão mentindo. Os outros amigos também, tem um deles que tá escondendo uma coisa tão importante, mas tão importante que é intancável, gente. Não dá. Esse livro aqui é inacreditável, sabe? É um diálogo. O que um diálogo faz, sabe? O que a falta de um diálogo faz? Faz esse livro aqui. Enfim, gente, 1,5. Eu nem vou falar muito mais sobre ele. Bom, gente, a minha próxima e última leitura foi Um de Nós Está Mentindo. Esse livro aqui, ele é legal, mas ele também não é aquelas coisas todas. Eu dei 4 estrelas porque eu gostei bastante. Ele é um livro bem rapidinho, eu terminei ele, tipo, em um dia. E ele foi bem legal de ler. Porém, algumas críticas que eu vi sobre ele estão certas. Por exemplo, aqui a gente tem... Enfim, vou explicar pra vocês a história. Aqui a gente tem 4 adolescentes que estão numa sala... Na verdade, são 5, vai. 5 adolescentes que estão numa sala de detenção da escola. Um deles morre e os outros 4 viram suspeitos. Então, a gente tem o ponto de vista dos 4 personagens. Enfim, e aí no livro a gente descobre, né, quem foi que matou esse menino. Mas, tipo assim, gente... Uma das coisas que eu vi que é verdade é que não dá pra separar uma pessoa da outra. Tipo assim, você tá lendo o
POV dele, e aí você vai pro POV dele, e aí você fica tipo assim, trocou de personagem, nem percebi, porque a escrita é muito igual, sabe? A personalidade, tipo, parece que não muda. Enfim, isso é verdade mesmo, mas, tipo, tirando essas coisinhas, eu gostei bastante desse livro, gente. 4 estrelas, valeu a pena, foi um suspense legal de ler. E, enfim, é bem inacreditável a história desse livro, é, tipo, bem, sabe, loucura. Eu consigo imaginar umas pessoas na vida real fazendo uma maluquice dessa, sabe? Bom, gente, finalmente vamos pro mês de outubro. Eu tô cansada já de tanto falar. Enfim, gente, minha primeira leitura do mês de outubro foi a releitura de Era Uma Vez um Coração Partido. Esse livro aqui, gente, ele é um livro muito bom mesmo. Como eu falei pra vocês, eu percebi que a história era muito boa e que eu não tinha aproveitado. Então, eu aproveitei que ganhei o segundo livro, né, a continuação da trilogia. Esse aqui é ó. E aí, eu reli ele, gente, e o que aconteceu? Perfeito, simplesmente perfeito. Algumas coisas eu lembrei, outras eu não lembrava. Então, assim, foi essencial a releitura desse livro para que eu pudesse aproveitar melhor o segundo. Então, esse aqui continuou 4,5. E aí, eu li o segundo livro, que foi... Nossa, gente, isso aqui foi ainda melhor que o primeiro. Conseguiu superar o primeiro livro, gente. Esse livro aqui foi 5 estrelas. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Aqui a gente tem muito mais mimo do casal principal. Tipo assim, gente, a história basicamente é que existe o principal, ele é o Jax. O beijo dele mata as meninas que beijam ele, só não mata o verdadeiro amor dele. E aí, basicamente, ele encontra essa Evangeline. Enfim, acontecem muitas coisas, não tem como explicar. Mas mesmo ele não podendo beijar a Evangeline, né, por, assim, matar ela, né, porque eles ainda, né, eu acho que eles ainda não estão percebendo que se amam, né, eu acho só. E aí, o que acontece? Mesmo não podendo acontecer esse beijo, gente, a gente tem tanta cena boa deles, tanta cena que, sinceramente, eu nem me importo, sabe? Nem me importo que eles não podem se beijar, porque esse casal é perfeito. Enfim, gente, ó, valeu muito a pena ler esse aqui, 4,5 e 5. A minha próxima leitura foi feita pra mim. Esse aqui foi o primeiro livro de cowboy que eu li. Gente, esse livro aqui, ele é super pequenininho, super rapidinho, só que ele é muito raso, gente. Esse livro aqui é tipo fast burn, sabe? Não tem slow burn, é super rápido, o casal fica super rápido. Não tem muito desenvolvimento, é meio superficial. Porém, tipo assim, gente, eu era do time que não gostava de slow burn porque tinha que ter muita paciência, gente. Às vezes eu perdia a paciência e falava assim, meu Deus, esse casal não fica junto logo. Só que depois de ler esse livro, eu só percebi o quanto é importante a gente ter um slow burn pra ter um desenvolvimento na história. E depois que eu li Biden 13, eu tive mais certeza ainda. Enfim, gente, esse livro aqui, eu não me decepcionei tanto com ele porque eu acho que ele cumpre o que promete. Dá pra perceber que é uma história rápida, então não dá pra esperar muita coisa, muito desenvolvimento, muito aprofundamento. Então, assim, eu gostei bastante, eu acho que ele cumpre o que promete. Foi uma leitura gostosinha, eu li acho que um dia. Então, foi 3,5, eu gostei bastante, valeu a pena. Eu quero ler os outros livros, o segundo e o terceiro, principalmente o terceiro, que é do casal que eu, assim, eu vi aqui eles e eu falei, meu Deus, esse casal vai ser tudo, eu preciso ler esse livro. Então, tá na minha lista, gente, mas é isso. A minha próxima leitura, gente, foi Diários do Vampiro, Reunião Sombria, foi o último livro de Diários do Vampiro. Esse livro aqui, 2 estrelas, enfim, ele é o pior de todos. Ele é o que mais tem coisa fora da caixinha. Eu vi que a autora queria parar no terceiro, o que faz total sentido, porque o terceiro, você percebe que ele fecha a história. E aqui ele meio que tenta voltar, você tenta trazer alguém de volta que não tinha que estar aqui de volta. Então, 2 estrelas, não tem muito o que falar sobre esse livro. Um dos melhores livros que eu li esse ano. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É o primeiro livro de Percy Jackson. Foi a primeira vez que eu li Percy Jackson na minha vida. Tem um vlog de leitura aqui no canal se vocês quiserem ver. Gente, eu amei esse livro. Foi 5 estrelas. Eu amei demais. Eu criei um carinho enorme por Percy Jackson, assim, talvez até mais do que Harry Potter, porque eu gostei muito. E, tipo, ter lido os livros foi muito legal, porque agora eu posso acompanhar a série. Então eu tô acompanhando o lançamento dos episódios da segunda temporada e também posso esperar pelas próximas 3 temporadas. Então, assim, gente, é muito legal ter lido esses livros esse ano. Eu não esperava, foi totalmente do nada. Basicamente, um dia eu pensei assim comigo mesma, cara, esses livros de Percy Jackson são muito famosos, eu deveria ler. Só que aí eu fiquei tipo, esquema de pirâmide, tem muito livro, será que eu quero entrar no esquema de pirâmide? E aí, depois eu decidi que sim, que eu queria entrar no esquema de pirâmide. Foi a melhor decisão que eu tive, porque Percy Jackson é muito legal.
Então tá aí, gente, 5 estrelas, um dos melhores livros que eu li esse ano. Bom, gente, a minha sexta e última leitura do mês de outubro foi o livro O Erro. Ele é a continuação de O Acordo, né, da série Amores Improváveis. Esse livro ganhou 3 estrelas, eu falei melhor dele pra vocês no livro de 5 melhores e 5 piores leituras do ano. Gente, esse livro ele foi muito ruim. Basicamente, o casal fica junto nas primeiras 30 páginas. E aí, como não teve desenvolvimento antes deles ficarem juntos, o desenvolvimento vem depois. Então, a gente tem que acompanhar 300 páginas do casal brigando e alguma coisa empatando eles. Porque ou o protagonista ele é muito confuso, ou enfim, entendeu? Não foi legal. Eu gravei vlog de leitura também, se vocês quiserem ver, tá aqui no canal. Não gostei nada, 3 estrelas, até que eu fui legal ainda, porque esse livro realmente não foi bom. Enfim, gente, eu espero que os outros 2 livros de Amores Improváveis seja melhor, porque esse aqui, eu entendo, sabe, gente? Tipo, a autora tem que criar história pra 4 casais, ela tem que ser genial, ela tem que ser criativa, mas não dá, gente. Esse livro, eu não gostei da forma como ela escreveu. Basicamente, o casal fica junto em 30 páginas, pra depois ter o desenvolvimento sem condições. E vamos para o mês de novembro, gente. O mês de novembro eu li 6 livros também, nossa, eu li muito. Minha primeira leitura foi Noites Brancas, gente. Isso aqui vai fazer o vídeo ficar com 50 minutos. Basicamente, vou resumir. Eu quis começar a ler clássicos esse ano, foi um projeto que eu quis começar pra minha vida e que valeu muito a pena e com certeza eu vou levar pra todos os anos. Enfim, eu comecei a ler clássicos por Noites Brancas. Esse livro, ele é basicamente, ele tem um romancezinho, então por isso que eu comecei por ele. Eu quis começar por alguma coisa que eu tivesse familiarizada. Eu gosto muito de ler livros de romance. Por mais que esse livro aqui mostre o lado ruim do romance, gente, esse livro é muito bom. A escrita do Dostoiévski, sem palavras. Eu já coloquei outros livros dele na minha lista, eu já comprei outro livro dele, Os Irmãos Karamazov, né, no caso. E, gente, eu gostei demais desse livro, foi 4 estrelas, eu quero reler ele em breve. E, enfim, gente, eu gostei demais desse livro. E eu quero fazer um vídeo em 2026 só explicando pra vocês sobre esse projeto de ler clássicos e falando um pouco sobre os livros que eu li. Mas, basicamente, esse foi o primeiro, esse foi o que começou tudo e valeu muito a pena. Bom, gente, a minha segunda leitura do mês foi A Hipótese do Amor, outro livro da Elie Hazelwood. Vocês puderam ver que esse ano foi cheio de Elie Hazelwood, né? Esse livro aqui, gente, ele é muito bom, também foi 5 estrelas, ele quase que não foi 5 estrelas, porque eu gostei um pouquinho menos desse do que de Amor Teoricamente, mas mesmo assim eu gostei, gente, não teve como. O Adam, ele é tipo um dos melhores protagonistas literários. Eu sempre esqueço o nome dela, a Olive também é super legal, gente, eu acho que eu gostei ainda mais dela do que da Elsie. Enfim, eu já consigo ver os atores da adaptação, né, porque vai ter adaptação, eu já consigo ver eles nessa história, só de ler eu já comecei a imaginar eles, então eu tô muito ansiosa pra ver a adaptação, mas com certeza esse livro é muito bom, gente, e foi 5 estrelas, olha o tanto de marcação que eu fiz. Bom, gente, a minha próxima leitura foi um livro que eu não tenho aqui, o livro é Aconteceu Naquele Verão. Esse livro, gente, ele ganhou 3 estrelas, se eu não me engano. Esse livro, eu gostei da história, eu achei muito legal. Basicamente a história é de uma patricinha que depois de invadir um lugar pra fazer uma festa, porque ela é, tipo, famosa, sabe? E aí, depois dela fazer isso, o padrasto dela leva ela pra cidade onde a mãe dela conheceu o pai dela, porque o pai dela acabou morrendo. E aí, como forma de castigo pra ela meio que viver fora dos holofotes, e, enfim, é como se fosse a Paris Hilton lá em The Simple Life, sabe? Ela é a Nicole Richie, tipo, elas tentando viver uma vida simples. E aí vai exatamente a protagonista do livro, ela vai com a irmã dela também pra esse lugar, é uma cidade litorânea, e ela acaba conhecendo um pescador rabugento, viúvo, que é totalmente o oposto dela, mas que eles começam a se gostar, eles têm muita química, só que o problema é os hot, gente, tem muito hot, tem 400 páginas do livro, tem muito hot mesmo, e tipo assim, a primeira vez que eles fazem o hot é num lugar, gente, é num lugar que, tipo assim, é o lugar menos certo pra fazer isso possível, e eles fazem, então assim, 3 estrelas. Foi legal a história, eu gostei bastante, mas esses hots exagerados, gente, não dá. Eu não consigo com essas capas fofas e que tem muito hot, eu tenho que parar de comprar livro assim. Bom, gente, a minha primeira leitura foi o meu segundo clássico que eu li na vida, foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Gente, esse livro é muito bom, também foi 4 estrelas. Eu quero ler ele também em breve de novo. É muito rapidinho, gente, olha isso, é tipo muito rapidinho, ele e Noites Brancas.
Basicamente é a história de um homem que acorda na forma de um inseto, e esse livro ele tem muitas críticas sociais em forma de metáfora. Então ele acorda, fica preocupado com o trabalho, porque é ele que sustenta a casa, a família dele explora muito ele pra ele trabalhar, dar dinheiro, enfim. Tem muitas críticas, só lendo pra entender, mas com certeza vale a pena. Entre ele e Noites Brancas, eu acho que a linguagem dele, a tradução foi ainda mais fácil. Eu tô buscando livros clássicos com tradução mais simples para que eu não tenha tantos problemas em ler. Então, essa escolha aqui foi muito boa, gente. Essa edição também tem muita ilustração bonita, ela tem essas ilustrações aqui. Então, assim, valeu a pena. E é super baratinho esse livro, eu acho que ele é tipo R$9, então valeu a pena, gente. 4 estrelas. Gente, as minhas próximas leituras, vou falar das duas juntas, foram o segundo livro de Percy Jackson, O Mar de Monstros, e o terceiro livro, que é A Maldição do Titã. Basicamente, gente, eu comprei o primeiro livro em outubro e não achei que ia ler os próximos tão cedo, mas aí na Black Friday acabou que o box, o que eu menos esperava comprar, ficou em promoção, e aí eu comprei, gente, paguei R$89 no box, e aí eu ganhei todos os livros. Enfim, basicamente esses dois aqui são os livros que eu menos gosto dos 5. Esse livro aqui é o segundo que eu menos gosto, esse aqui é o primeiro que eu menos gosto. Esse aqui ganhou 3,5 e esse aqui ganhou 3. Eu fiz um vídeo já, né, sobre esses livros, eu falei de todos especificamente. Nesse vídeo eu contei o que eu achei sobre a saga, sobre cada livro, então eu entro em mais detalhes lá se vocês quiserem ver. Mas basicamente essas são as notas. Bom, gente, vamos finalmente para o mês de dezembro, as minhas últimas leituras do ano de 2025. Nossa, eu tive muitas leituras boas no mês de dezembro também. Eu li o quarto livro de Percy Jackson, A Batalha do Labirinto. Basicamente, eu comecei a ler esse livro em novembro, só que eu terminei ele na madrugada do último dia de novembro pro primeiro dia de dezembro. Então, eu terminei ele dia 1 de dezembro, e aí quando eu termino, dependendo do mês que eu termino a leitura, eu conto como mês da leitura. Então, esse aqui foi a minha primeira leitura de dezembro, eu terminei no dia 1 de dezembro. Esse livro aqui foi 4 estrelas. Ele é o terceiro livro que eu mais gosto dos 5. Ele é muito legal, gente. Ele é muito bom. Aqui o Percy, ele tem uma jornada no labirinto do Dédalo. E aqui acontece uma cena super linda de Percabete, gente. Ai, eu amo demais esses livros. Quem não entendeu nada, enfim, pode ir lá no meu vídeo de Percy Jackson, né, que eu falo sobre todos os livros, que lá eu explico melhor um pouco a história, sem spoilers, claro. E é isso, gente. Eu também li o quinto livro, eu vou falar deles juntos. Esse aqui foi 4,5, é o segundo livro que eu mais gosto, e ele é um pouquinho mais cansativo que esse aqui. Entre os dois, eu achei esse aqui menos cansativo. E esse aqui é basicamente a batalha final, né? Todos os livros o Percy tem uma jornada diferente, porém é nesse livro aqui que a gente finalmente entende o final, entendeu? É o final de tudo, todos os livros levam a isso aqui, e a gente tem a batalha final, que é dos olimpianos, né, do Percy e das crianças do acampamento contra o Titã Cronos. Então aqui a gente descobre finalmente quem é o herói da profecia, enfim, quem vai salvar todo mundo, quem vai ganhar, se é o Cronos ou se é o Percy. Então, gente, esse livro é muito legal, 4,5 também. Bom, gente, a minha próxima leitura foi Como Sobreviver ao Filme de Terror. Esse livro ganhou 2 estrelas, eu não gostei nada dele. Basicamente é a história de uma menina que ela estuda numa escola, no internato, no meio do nada, no meio de uma ilha. Aí as meninas da escola começam a ser assassinadas, e essa menina, a protagonista, começa a ver as meninas que foram assassinadas em forma de fantasma, né? Então ela é perseguida por essas meninas, e aí ela fala, tá, beleza, eu vou ajudar vocês a descobrir quem foi que fez isso com vocês. E aí é isso, gente. O que é que tem de errado nesse livro? A história parece muito boa. Quando eu li a sinopse, eu falei, nossa, esse livro deve ser muito bom. E eu sempre vejo o pessoal falando bem. Só que aí, gente, quando você chega no livro, por que que a protagonista vê fantasma? Se ninguém mais vê, só ela vê. Por quê? A autora não explica, gente. A autora deixa de explicar um monte de coisa. Eu acho que a história tinha tudo pra ser boa, porém a forma que a autora escreveu não me agradou, e por isso esse livro ganhou 2 estrelas. A única coisa legal desse livro é a personalidade da protagonista e das outras personagens, que é super legal. Gente, minha penúltima leitura do ano. Esse livro aqui, nossa, esse livro aqui sem palavras, gente. Minha penúltima leitura do ano foi Byzantine 13, esse tijolo. Esse aqui é o terceiro maior livro da minha estante, se eu não me engano ele tem 698 páginas. Ele é muito bom, gente. Eu já comprei o segundo, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu vou fazer vlog de leitura aqui no canal. Tem vlog de leitura desse livro, inclusive, e se vocês quiserem ver, tá aqui no canal.
Gente, basicamente esse livro conta a história da Shannon, que ela sofria muito bullying em outras escolas, então ela se muda para uma escola nova e conhece o Johnny Cavanagh, que é basicamente o famosinho da escola. E, enfim, é isso. Só que não é só isso. Quando você lê, quando eu li a sinopse desse livro, eu falei, tá, não é só isso. 600 páginas disso? Não é possível. Gente, esse livro tem muito mais coisa, tem muito mais coisa. Esse livro é um dos melhores livros que eu li esse ano. A escrita é muito fluida. Eu li 700 páginas tranquilamente, sem pressa nenhuma. A escrita é muito fluida. Esse livro ficou na minha mente, eu terminei há dias, eu ainda tô pensando nele, eu quero reler ele, eu fico pensando em reler ele a todo momento. E, cara, sem palavras pra falar sobre essa série de livros. Eu gostei muito, eu quero ler todos, quero trazer vlog de leitura de todos aqui pro canal. E com certeza valeu muito a pena ler esse livro, gente. Que livro bom. Se atentem, porque esse livro tem gatilhos, foi inclusive o primeiro livro de gatilhos que eu li. Então, se vocês têm alguma coisa, não conseguem ler livros com esse tipo de gatilho, por favor não leiam, porque realmente afeta muito, afeta quem não tem trauma com essas coisas, imagine quem tem. Então é isso, gente. Esse livro aqui, ele tem 4,5 comigo, faltou isso aqui pra ele ser 5 estrelas, ele só não foi porque realmente tem algumas coisas que me incomodaram, mas são coisas assim bem mínimas, e tipo, ele é muito bom mesmo assim. Basicamente, ele é um livro muito da vida real, ele é mais verdadeiro que qualquer outro romance que eu já tenha lido. E a questão de ter 700 páginas aqui só prova como o desenvolvimento do casal principal é muito bom, gente. E pra ser sincera, acontece tanta coisa, principalmente na vida deles, ao redor deles, que é até difícil se concentrar só no casal, gente, porque muita coisa acontece nesse livro, muita coisa mesmo. Bom, gente, por último, a minha última leitura do mês de dezembro, a minha última leitura do ano, Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, é outro clássico. Esse livro aqui conta a história de um senhor, o Scrooge, ele não gosta do Natal. E aí, do nada, aparece o fantasma do ex-sócio dele que morreu há 7 anos. E o fantasma do ex-sócio dele fala pra ele, ó, vai estar vindo 3 espíritos aqui e é melhor você escutar eles, porque senão você vai acabar que nem eu, tendo que vagar por aí em forma de fantasma só porque eu não era uma pessoa boa, né, digamos assim. E aí, gente, aparece o fantasma do Natal, passado, presente e futuro, pra tentar mudar a forma como o Scrooge vê o Natal. E, gente, sem palavras, que esse livro é muito bom. Eu dei 3,5 estrelas pra ele, ele merecia muito mais, a história é tão boa que merecia 5 estrelas, porém, eu levei em conta a minha experiência. Minha experiência lendo esse livro não foi nada boa, eu, infelizmente, li ele... Assim, eu meio que me forcei a ler, porque já era dia 25 e eu tinha que terminar, porque eu queria postar resenha, enfim. E aí acabou, gente, que eu mal li ele, tipo, gostando, sabe? Eu só gostei mesmo das últimas páginas, porque as primeiras eu entendi pouquíssima coisa. Esse é o clássico com a linguagem mais difícil que eu li até agora. Não sei o que aconteceu, tava bem difícil de entender muita coisa. O que me ajudou foi porque o livro tem algumas ilustrações, mas são bem poucas. Então, assim, a minha experiência foi muito complicada com esse livro, infelizmente, porque eu gostei muito dele. Mas é isso, gente. Esses foram os livros que eu li nesse ano de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já tô sem voz de tanto falar. Mas, enfim, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Obrigado por esse ano, obrigado por estarem aqui comigo. É o último vídeo do canal, mas fiquem tranquilos que em 2026 tem mais. E é isso, gente. Um próspero ano novo, feliz ano novo, um beijo e até o próximo vídeo.